Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui e estamos iniciando mais uma semana, a semana do dia 13 de julho, desse período de aulas à distância, desse período de videoaulas. E hoje, como vocês podem bem ver, a gente na nossa disciplina de Sociologia vai tentar trabalhar os temas que a gente viu nesse bimestre e como eles são cobrados nos vestibulares. Essa é uma ideia que eu estou tendo para essa semana como um todo, em trabalhar nas nossas três disciplinas com questões vestibulares em relação aos temas que a gente viu durante todo esse bimestre. Então, na disciplina de História, na videoaula de História, eu trabalhei com 5 questões de vestibulares, onde a gente fez uma discussão sobre o que a gente falou durante as aulas, o que tem a ver, onde essas questões estão erradas. Na aula de Filosofia, a mesma coisa, e aqui na nossa aula de Sociologia não vai ser diferente, tá? Então, a gente já vai seguir, a gente já vai começar a fazer essas questões, porém, antes da gente fazer as questões propriamente ditas, eu tenho que passar o recado a vocês que vocês têm até essa semana, não esqueçam disso, para enviar os testes com consulta e os respectivos portfólios. Lembrando que os testes com consulta têm o prazo de envio até o dia 17 e os portfólios, no caso, têm como prazo máximo de envio o dia 19, domingo. Então, não deixem passar do dia 19. Tudo bem? E cuidado, né? Cuidado com a forma que vocês fazem, né? Com a forma que vocês vão escrever os respectivos portfólios. Não deixem de se atentar para as diretrizes que foram colocadas na plataforma EAD da escola. Beleza, galera? Então, passado estes recados, eu acho que a gente pode começar com a nossa aula dessa semana. Então, vamos lá para a primeira questão. Ela fala o seguinte aqui para a gente, ó. A prática política baseada na troca de favores e interesses pessoais, destituída de caráter programático partidário, que deixa de lado até mesmo as concepções ideológicas e os princípios gerais básicos, é caracterizada como fisiologismo. Então, o texto é da Elza Nadai e da Joana Neves. Então, elas estão falando o seguinte, ó, que a prática política que busca só a troca de favores e isso para atender interesses pessoais e deixa de lado as concepções partidárias ideológicas, isso é o fisiologismo. Ou seja, fisiologismo é toda vez que você busca fazer política pensando na troca de favores e interesses pessoais, mas não pensando numa ideia geral, na ideia da sociedade como um todo, não pensando no interesse coletivo como um todo. Então, a Elza Nadai e a Joana Neves já estão deixando claro isso para a gente. E aí a questão pede o seguinte, ó, desde o período conhecido como República Velha, que vai de 1889 até 1930, até hoje, a política brasileira é imensamente marcada pela prática fisiológica. Tal presença é evidenciada ao longo da nossa história republicana. Aí vem as opções. A. Nas alianças político-eleitorais, com o objetivo de ganhar as eleições, supera o compromisso partidário e ideológico, levando a acordos que privilegiam interesses particulares. B. Nas negociações predominantemente pacíficas entre o eleitorado brasileiro e os chefes políticos nacionais, estaduais e federais, e baseadas no patriarcalismo e no coronelismo. C. Sobretudo, após a confirmação pela Constituição de 1988 do voto censitário, favorecendo o sistema de troca de favores pessoais entre os cidadãos e os seus representantes, em todos os níveis de poder. D. Nas negociações violentas que ainda se manifestam nas regiões mais industrializadas do Brasil, entre chefes políticos locais e os seus eleitores, constrangidos por jagunços durante o período eleitoral. E é na predominância de uma política nacional que, ainda hoje, possui bases familiares e rurais, sempre em defesa dos interesses nacionais e visando a autonomia do país. Então vamos lá, gente. Essa questão aí, ela não exigia nem tanto conhecimento acerca do assunto, porque ela basicamente é uma questão interpretativa.
O texto da Elza Nadai e da Joana Neves já deixa claro o que é a prática do fisiologismo. Então, o que tinha que se fazer aqui? Basicamente, ler as opções e ver quais eleições estão, quais opções, perdão, e qual dessas opções tem a ver, está colocando exatamente o que a Elza e o que a Joana colocam no texto. Baseado nisso que eu estou falando, a opção correta aí é A, nas alianças político-eleitorais, quando o objetivo de ganhar as eleições supera o compromisso partidário e ideológico, levando a acordos que privilegiam interesses particulares. E aí, reparem que essa questão ela não está trabalhando especificamente com os conceitos que a gente falou na nossa aula sobre partidos políticos, eleições e votos. Não está trabalhando especificamente com os conceitos, mas ele está trazendo uma ideia de contextualizar aquilo que a gente falou para a gente tentar entender na prática como as questões funcionam. Então, essa questão aí é muito boa. Por mais que ela seja basicamente interpretativa, ela é uma questão interessante porque ela está contextualizando aqueles conceitos que a gente trabalhou em sala de aula, né? Na sala virtual, no caso. É o costume de falar sala de aula. Então, é basicamente essa ideia, porque a prática fisiológica no Brasil ela se dá dessa maneira. Quando você faz alianças, no qual você, dentro dessas alianças, não está pensando no interesse coletivo, mas sim você está pensando no seu próprio interesse, nas suas próprias necessidades. Então, é justamente a A por isso. Vamos ver aqui rapidinho onde está o erro nas outras opções. A B fala, nas negociações predominantemente pacíficas entre o eleitorado brasileiro, não. Né? A gente não pode dizer que essas negociações elas são predominantemente pacíficas. Pelo contrário, quando a gente fala em República Velha, a gente já trabalhou sobre República Velha lá no início do ano, a gente vai ver que essas negociações não eram nada pacíficas, eram baseadas na ideia de violência. Então, não pode ser a B por conta disso. Tá? Vamos lá para C. Sobretudo após a confirmação pela Constituição de 88 do voto censitário. Gente, em 88 o voto não passou a ser censitário. Em 88 o voto passou a ser universal. Então, todos os brasileiros, a partir dos 16 anos, têm direito ao voto, independente de qualquer coisa. Então, o voto não é censitário. O erro pode estar aí também nessa opção. Vamos lá para D. Nas negociações violentas que ainda se manifestam nas regiões mais industrializadas do Brasil. Não, aqui o erro está regiões mais industrializadas. A gente pode imaginar que isso ainda aconteça em regiões menos industrializadas, em regiões mais interioranas do país, em regiões mais ruralizadas. Mas em regiões industriais não se manifesta dessa forma, principalmente através da ideia dos jagunços. Não. Tá, o erro está aí. E vamos lá para E. Na predominância de uma política nacional que ainda hoje possui bases familiares e rurais. Não, na realidade também não pode ser. A gente pode imaginar que esta política, aí sim, né, a gente pode imaginar que essa política ainda é controlada por famílias que são ruralistas, podemos imaginar isso, porém, nem sempre há a defesa dos interesses nacionais e visando a autonomia do país. Não, a gente ainda está vendo e olhando muito a questão, que o texto que a questão coloca, que o fisiologismo ele se dá de forma diferente. O fisiologismo ele pensa nos interesses pessoais, então não poderia ser a E por conta disso daí. Tudo bem, gente? Então acho que a gente conseguiu contextualizar essa número 1. A gente conseguiu contextualizar um pouquinho essa ideia dos partidos, eleições e votos que a gente trabalhou na nossa aula. Então, essa é uma questão que está trabalhando justamente com essa temática. É uma questão que, por mais simples que seja, ela é extremamente interessante da gente contextualizar, da gente ver como funciona justamente na prática a questão política como um todo. Então, falamos aqui da nossa 1, vamos aqui para 2, e a 2 fala o seguinte, para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo. Talvez sua renda privada não possa atingir todo o eleitorado,
mas seus amigos podem ajudá-lo a agradar a plebe. Faça com que os eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que se dirige a eles pelo seu nome, que sem parar e conscienciosamente, quase não sai, procura seu voto, que você é generoso e aberto, que, mesmo antes do amanhecer, sua casa está cheia de amigos, que todas as classes são suas aliadas, que você fez promessas para todo mundo e que as cumpriu, realmente para a maior parte das pessoas. Notas sobre as eleições Marco Túlio Cícero. As práticas políticas na antiga Roma nos fazem refletir sobre as atuais. Essas palavras de Cícero, 106 a 43 a.C., ou seja, ele viveu antes do nascimento de Cristo, revelam, e aí vamos lá ler as opções. A fala o seguinte, a concessão de favores por parte dos eleitores para cativar os candidatos. Não, gente, essa está totalmente errada. Se fosse o contrário, essa opção aí estava correta. Então, a gente já fala aqui que não pode ser a A. A B, a necessidade de coagir o eleitorado para conseguir seu apoio. E aí, essa a gente pode imaginar que até poderia ser. Só que quando fala coagir, né, quando vem a ideia de coação, a gente está falando através de uma prática violenta. E aí o texto, em nenhum momento, né, o que o Marco Túlio Cícero coloca para a gente, em nenhum momento fala de violência. Não, pelo contrário, fala em agradar, essas questões. Então, também não pode ser a B. E a C vem e fala o seguinte, o desinteresse da população diante do poder econômico dos candidatos. Também não tem nada a ver com o Cícero está colocando ali. A D, a existência de relações clientelistas entre eleitores e candidatos. Pode ser. E a E, a pequena importância das relações pessoais para o sucesso nas eleições. Vamos ver aqui qual é a opção correta? A opção correta é a D, a existência de relações clientelistas entre eleitores e candidatos. Então, o texto do Cícero está colocando justamente essa ideia que eu falei para vocês, no qual o candidato ele tem seus interesses privados, ele tem seus interesses pessoais, e para conseguir atingir esses interesses pessoais, ele não expõe as suas ideias especificamente, ele não expõe os seus ideais ideológicos, né, o seu pensamento, a sua ideologia política como um todo. O que ele começa a trabalhar, o que ele começa a fazer para conquistar a população é garantir favores a essa população, ou seja, é dar alguns benefícios a essa população. E aí isso vira uma espécie de uma relação entre cliente e comerciante, ou seja, eu estou te vendendo algo, estou te dando algo e você vem aqui e vota em mim. Então é justamente essa ideia que o Cícero está colocando. Então, isso que ele coloca vai muito de encontro com o que a gente viu na primeira questão sobre a ideia das práticas fisiológicas. Então, a questão número 1 e a questão número 2, elas de alguma forma estão se relacionando. Então, repara como a gente pode contextualizar justamente aquelas coisas que a gente falou na nossa aula de partidos, eleições e votos. Então, essa questão, se não me engano aqui, gente, eu não consegui achar da onde vem, ou no local onde eu peguei, não vinha o local exatamente de onde ela vem, mas eu consigo imaginar que essa questão aqui está com muita cara de Enem. Muita cara de Enem mesmo. Então, geralmente, as questões do Enem vêm nessa pegada aqui. Não é difícil, vocês podem bem ver que não é difícil, né? São questões que geralmente vêm numa pegada mais interpretativa, então a gente pode imaginar que a 1 também esteja relacionada a isso, mas é necessário a gente entender os conceitos, as ideias que a gente trabalha para a gente conseguir contextualizar e utilizar eles, né, nessa interpretação que a gente está fazendo. Então, a número 2 trabalha justamente com isso aqui, bem tranquilo. A 1 e a 2 não tem muito erro, galera. Vamos aqui passar para a 3. Vamos ver como a 3 funciona. A 3 ela já está falando sobre a ideia da tripartição dos poderes. Então, mais uma aula que a gente trabalhou. E ela vem e fala o seguinte, em relação aos 3 poderes, assinale a alternativa falsa. E aí vem o seguinte, o presidente brasileiro
é ao mesmo tempo chefe de Estado, pois representa o país externamente, e chefe de governo, pois conduz a política nacional e as tarefas administrativas. Perfeita, essa opção aí é correta, é justamente aquilo que eu falei com vocês. No Brasil, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Tá? Eu falei isso na aula. Ele representa o país lá fora e aqui ele é o responsável por comandar a política nacional, por comandar o governo em si. Então, esta aí está correta. Vamos ver aqui a B. O poder legislativo no Brasil é superior aos poderes executivo e judiciário. Estranha essa opção, muito estranha mesmo. Mas vamos passar para ler a C e a D. C. Nosso poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Essa divisão em dois casos é chamada bicameralismo. Justamente, essa C aí está correta. No Brasil, o poder legislativo, no campo, na esfera nacional, tá? Na esfera federal, ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é dividido na Câmara dos Deputados, que tem como função representar o povo, e o Senado Federal, que tem como função representar os estados. E aí a gente chama de bicameralismo. Lembrando que essa ideia do bicameralismo só ocorre na esfera federal. Na esfera estadual, existem as assembleias legislativas apenas, e na esfera municipal, existem apenas a Câmara dos Vereadores. Então, essa ideia do bicameralismo é só na esfera federal. E aí, lembrando que os deputados eles são escolhidos, né, proporcionalmente a cada estado. Cada estado tem uma quantidade proporcional ao tamanho da sua respectiva população. Já no Senado, cada estado vai ter 3 representantes, independente do tamanho da sua população. Então, a A e a C até agora estão corretas. Vamos ver aqui a D. E a B, por enquanto, é estranha para a gente. A D. Os juízes não são eleitos, mas escolhidos por meio de concurso público de provas e títulos. Essa daí também está correta, galera. Os juízes no Brasil eles são escolhidos através de concurso público, com exceção, né, e aí a gente falou na nossa aula, com os juízes do Supremo Tribunal, com os juízes que estão no topo do Poder Judiciário. E aí a gente colocou lá que eles são escolhidos pelo presidente e por aí vai, a gente falou algumas questões. Então, essa opção também está correta, tá? Os juízes eles são escolhidos através de concurso. Não há eleições para juízes no país, beleza? Então, dessa forma, a gente está anulando todas as opções A, B, A, C e D. Só sobrou para a gente a B, que fala que o poder legislativo no Brasil é superior aos poderes executivo e judiciário. Não, o Brasil segue a ideia da tripartição dos poderes, que vem lá do Montesquieu, que coloca que os poderes eles têm que ser isônomos, ou seja, nenhum poder é superior ao outro. Então, existe uma relação de independência entre os poderes. Cada um está na sua respectiva esfera e não há um que é superior ao outro. Não pode haver nenhuma interferência do poder legislativo no poder executivo, do executivo no legislativo, do judiciário em relação aos outros dois e os outros dois em relação ao judiciário. Então, a gente coloca que os poderes eles são independentes entre si e nenhum é superior ao outro. Então, a opção correta aí, já que está pedindo para assinalar a alternativa falsa, é a B. Beleza, galera? Fechamos essa questão aqui, número 3. Vamos aqui partir para a questão de número 4, que é a última questão para a gente. E fala o seguinte, ó. No Estado moderno, o governo se compõe normalmente do chefe de Estado, monarca ou presidente da República, e do Conselho de Ministros, dirigido pelo chefe de governo. Nas repúblicas presidencialistas, o chefe de Estado é a figura preeminente. Norberto Bobbio, Dicionário de Política, no ano de 1996, que ele escreveu pela editora da UNB. E aí, tomando como referência o texto acima, assinale a alternativa correta após analisar as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar as afirmativas aqui. E elas falam o seguinte, ó, A1. O governo é definido como órgão que manifesta o poder estatal. É um aspecto típico do Estado moderno,
a existência do governo que detém o monopólio da força. Essa opção ela está correta. E aí, isso a gente tem que lembrar um pouquinho daquela aula que a gente falou lá sobre, até mesmo em filosofia, sobre a ideia de filosofia política, quando a gente coloca que o Estado moderno ele tem o monopólio da força, que ele é o responsável por gerir, por administrar a vida em sociedade. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho disso daí. A 1 está correta. Vamos lá aqui para 2. Nos estados modernos, os centros de poder que normalmente subordinam o governo são o partido ou a coligação de partidos de governo. Essa também está correta. O que ele está querendo mostrar? Que dentro dos estados modernos existem os partidos políticos ou as coligações entre partidos. E aí, quando eles são eleitos, as ideias desses partidos é que vão determinar o prosseguimento do governo, porque um partido ele tem uma ideologia X, o outro partido tem uma ideologia Y. Então a gente vai ver que o governo, as ações do governo, elas vão estar muito influenciadas pelas ideologias dos partidos que estão comandando o governo naquele momento. Então a 2 está falando justamente isso, a afirmativa de número 2. Vamos agora aqui para a afirmativa de número 3. Os papéis do governo constituem apenas uma parte da classe política. O governo coincide com o poder executivo, realizando a administração pública. Exatamente. É justamente isso. Então, o governo ele tem como função a administração pública, porém, ele constitui apenas uma parte da classe política, porque a gente tem que trabalhar também que dentro da classe política existe o poder legislativo, que não necessariamente não faz parte do governo, mas ele tem como missão, ele tem como função fiscalizar as ações do governo. E aí, dentro do poder legislativo, existe uma base que é governista, uma base que apoia o governo, mas necessariamente a gente jamais pode colocar que o poder legislativo ele faz parte do governo. Não, ele tem como missão fiscalizar, ver como o governo, como o poder executivo, ele está funcionando. Então, aí é justamente isso que a gente está colocando, que o poder executivo ele tem como missão administrar publicamente, fazer uma administração pública, mas ele não pode ser considerado como toda a classe política, porque ainda tem um poder legislativo. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos aqui para a última. Os órgãos legislativo e judiciário fazem parte diretamente do governo, impondo as regras e ordenando as relações sociais. Não, eu tinha acabado de falar isso. Então, os órgãos legislativo e judiciário não fazem parte do governo. Eles têm funções diferentes. Quando a gente coloca governo, a gente coloca só o poder executivo. A gente não fala do poder legislativo e do judiciário. Tá? Então, a 4 está errada. Baseado nessas ideias, a gente vai ver qual opção aqui tem 1, 2 e 3 como correta, e aí a gente chega na 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza, galera? Então, repara, essa questão 4 aqui foi a questão mais difícil que a gente fez. Ela poderia gerar um maior número de dúvidas, mas se a gente já tiver na cabeça essa base de pensamento, a ideia, o conceito da tripartição dos poderes, como ele funciona na prática efetivamente, a gente conseguia deslocar o nosso pensamento e anular aqui a opção de número 4, a afirmativa de número 4, no caso. Tá? Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje tentou trabalhar com algumas questões de vestibulares. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido compreender. E lembrando que, a partir de agora, essa ideia de tentar fazer vídeos onde a gente vai tentar explicar algumas questões de vestibulares, ela vai ser repetida algumas vezes, assim como a gente vai continuar fazendo, já que a gente já faz nas nossas aulas na sala virtual, tá? Através do Google Meet. Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Espero de coração que vocês tenham entendido. Não deixem de enviar as avaliações, os portfólios, beleza? Não percam o prazo, pelo amor de Deus. Nos vemos no mais breve possível na nossa sala virtual ou através aqui do vídeo também. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Se cuidem, fiquem em casa se possível e se tiverem que sair, saiam de máscara.
Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.